centroavante, é o Cavani, né? Só que o Cavani tem 33, o Pedro tem 23, então... É o Lewandowski? 22. Ele é melhor que o Lewandowski. Ô, do louco! ponto de vista técnico, do ponto Começamos de vista técnico, com tudo aqui, hein? Melhor que o melhor jogador do mundo, então, no momento? Eu acho. Na última temporada? Estamos falando de centroavantes e estamos falando de situações bem distintas em relação aos times, né? O Pedro chegou ao Flamengo esse ano, o Lewandowski chegou ao Bayern ano passado, e aí já tem um time pronto, um time que ganhou, um time que fez um jogo de futebol total, uma prática até abusiva, bonita de ver, e eu acho que o Lewandowski é um jogadoraço. Agora o Pedro tem mais fundamentos do que o Lewandowski. Inclusive, quando ele sai da área para fazer parte do jogo, ele tem recursos... Gente, aquele gol, chapando a bola de fora da área, eu puxei pela memória aqui, eu não lembro. Tem chapada de colher, mas chapar como se estivesse batendo pênalti ou na cara do goleiro é raríssimo. É um gol espetacular o gol do Pedro ontem em Porto Alegre. Então, eu não tenho dúvida, eu acho que o Pedro tem muito mais valência. Olha isso, gente. E esse gol só saiu porque o Flamengo não rifou a bola, como todo mundo estava dizendo. Por que não deu chutão nos lances em que os jogadores perderam a bola? Não tem que dar chutão mesmo, não. Tem que só treinar para não fazer os erros na saída de bola. Olha isso, gente. O cara chapou de fora da área. Parecia que ele estava a 2 metros do gol. E ele estava 17, 18 do gol, gente. É um golaço. E, sem dúvida, que foi um jogaço ontem em Porto Alegre. Por acaso que são 2 times que estão aí firmes na Libertadores, com possibilidades de se enfrentarem nas quartas de final. Para isso eles têm que vencer seus adversários, e a parada é dura, né? E também são times que seguem firmes na Copa do Brasil. E que no fim de semana tem jogos duríssimos pela frente. Aliás, o confronto dos times da ponta no fim de semana, ou os confrontos, também chama atenção. O Flamengo enfrenta o São Paulo, o Inter joga contra o Corinthians em São Paulo e o Atlético Palmeiras em São Paulo. São jogos impressionantes para definição, provavelmente, do turno. Provavelmente porque o São Paulo tem 3 jogos a menos, mas tem um confronto direto. Se o Flamengo ganhar do São Paulo, o São Paulo passa a não depender só dele para ser o campeão simbólico. E o jogo do São Paulo, Rizek, que é uma manchete que você trouxe também, só para finalizar essa minha primeira e longa participação, foi um jogo divertido, de modelos de jogo distintos, de times que estão coletivamente num estágio até bacana, por conta de um trabalho mais longevo dos técnicos, mas tecnicamente, cá entre nós, bem distante do jogo de Porto Alegre. Mas você se prepara que eu vou fazer uma pergunta para você sobre... Para vocês todos. O time do Diniz se classificou. Mas será que nesse confronto, como técnico, o Diniz conseguiu superar o Rogério nestes 180 minutos? Nos pênaltis não é trabalho do treinador. Nos 180 minutos, 3-3 no Castelão, 2-2 no Morumbi. Dá pra gente dizer que o Diniz, como técnico, superou o Rogério Ceni? Porque esse era claramente um desafio para o Diniz. Eu vim preparado para discutir com vocês Pedro e Gabigol. Eu sou Leva nessa aqui. Tá. Potencial calma. Vocês querem tirar um do time. Calma. Eu não quero tirar, não. Não quero tirar, não. Eu acho que os dois podem jogar juntos. Eu vim preparado para discutir as diferenças e semelhanças dos 2 maravilhosos centroavantes que o Flamengo tem. Que eu acho que é um debate gostoso. Eles são diferentes, eles podem jogar juntos. O Luiz já elevou o debate a um outro patamar. Se o Pedro já não é o melhor do mundo. Mas vamos começar com calma, dar as boas-vindas ao maestro, saber o que ele pensa de tudo isso, porque se foi o melhor jogo do mundo, e o Gerson, e o Pedro, e o Edenilson, e o Patrick, e o Galhardo, e o Felipe Luiz tiveram, pelo menos na minha visão, excelentes atuações, estamos falando aqui de jogadores que nesse fim de semana, jogando no Brasil, atuaram num nível absurdo, num nível muito alto. Que bom que a gente pode abrir um programa falando isso. Fala, maestro, bem-vindo ao Seleção. Obrigado, um abraço a todos, boa tarde. Eu vou ser mais comedido, viu, André? Não vou exagerar tanto. Realmente o jogo ontem foi um jogo que deu prazer você assistir, entendeu? Quer dizer, não foi um jogo arrastado, foi um jogo aberto. Quer dizer, cada treinador dentro das suas características. E o que é que aconteceu? Você teve vários períodos do jogo onde o Inter dominou, o Flamengo dominou, e o mais engraçado é o seguinte, nesse período que estavam dominando, foi exatamente onde os times conseguiram fazer os gols. Mas foi um jogo realmente que deu prazer, vou voltar a assistir, vou insistir nessa palavra, né?
porque a gente tem tido poucas partidas onde a gente se diverte, a gente tem prazer de ficar assistindo. Boa participação dos goleiros. Aí a gente está falando, né, do erro do... Você sabe qual foi o maior erro do Isla? Talvez porque ele não conhece o Patrick, não sabe da força física que tem o Patrick. Então, ele dá o toque para trás muito longo. Aí prevaleceu a força física do Patrick, né, que já deixou ele para trás quando eles começaram a disputar o espaço pela bola. Né? Esse gol do Pedro, o Luiz tem razão. Não é fácil você executar a jogada. Mas da forma como se movimentou o Vitinho, ele abriu a possibilidade. Você vê que o Lomba não esboça nenhuma reação para a defesa, porque quando o Pedro chegou naquela posição, ele já estava com um gol central, né, com toda a abertura, toda a visão para que ele pudesse fazer e usar o seu toque para tirar do Lomba. Mas eu acho que a gente viu coisas muito boas no jogo ontem, não só coletivamente, que eu acho que é o mais importante, mas também individualmente, né? Jogadores que estão realmente numa fase muito boa. Eu vou deixar um recado aqui. Eu acho que ontem o Domi, né, deve ter se conscientizado que ele não pode tirar o Gerson do meio-campo. Se ele tirar o Gerson daquela posição, ele perde e ele praticamente anula um jogador que é um jogador, como foi o ano passado, está sendo. Quando ele ocupa essa posição central ali, ele é o cara que pensa, ele é o cara que briga, ele é o cara que tem força para chegar lá na frente, e a gente viu que terminou sendo... tendo a atuação, vamos dizer, coroada, assim, com o passe que ele termina dando no final para o Everton Ribeiro, já pelo lado esquerdo aqui, numa composição de que a jogada saiu. A gente está acompanhando lances do segundo tempo. Quando o Gerson passou a jogar centralizado, no meio-campo, digam como quiserem. No primeiro tempo ele estava praticamente aberto pela esquerda. No segundo tempo isso mudou. No segundo tempo o Flamengo fez um grande jogo e no primeiro tempo o Internacional foi melhor. Como é que a gente explica essas diferenças do jogo de ontem, Paulo Vinícius Coelho? Acho que tem algumas coisas. Uma questão é a mudança do posicionamento do Gerson. Ele colocou o Gerson aberto pela esquerda numa linha de 4 homens porque ele gostou muito de como o Vitinho jogou contra o Corinthians. E olha, desculpa te interromper, é que a gente está vendo mais um lance brilhante do Pedro, porque ele esteve em todos os lugares do campo. Do meio para frente, ele fez de tudo mesmo. Fala, PVC. Ele domina a posição de centroavante fora da área ou dentro da área, que mais ou menos a gente comparou com o Lewandowski faz isso. O Lewandowski que abre espaço pelo lado, abre espaço no espaço do centroavante. O Pedro foi o grande jogador da partida. E olha a jogada do Gerson, que quebra toda a defesa do Internacional no último minuto, cruzando para o Everton Ribeiro empatar o jogo. A gente vai falar desses lances em detalhes, mas agora eu queria a análise de vocês para um jogo muito bom de 90 minutos, mas claramente com o Inter superior no primeiro tempo e o Flamengo muito bem no segundo. O Inter tem uma maneira de jogar que depende muito da condição física e depende muito de um grupo de jogadores restrito. Claro que muda. Quais são esses jogadores? O Edenilson, o Patrick, que fez um partidaço ontem. Galhardo. O Galhardo, que está numa fase exuberante, artilheiro do campeonato e líder de assistências. E com a pressão na saída de bola. O Internacional roubou 20% dos desarmes do Inter, foram no campo de ataque. Que não é igual, o Atlético está acima disso, mas em relação ao Flamengo, o Flamengo roubou menos bolas, até porque teve mais posse de bola, mas percentualmente o Flamengo roubou menos no ataque do que o Inter. Então você vê a pressão do Internacional, claro que são erros do Isla e do Gustavo Henrique, mas a maneira como o Inter sobe para amassar induz também ao erro. Isso não exclui o erro, mas induz ao erro. Quando o tempo vai passando, você vai perdendo essa condição física. E aí o Kudê começa a mexer na equipe. E à medida em que vai mexendo na equipe, ele vai perdendo a melhor condição técnica. Vai perdendo o fôlego e vai perdendo os melhores jogadores. Então, também é parte de um cardápio. Antigamente, os locutores diziam... Eu sou chato com essa história, Luiz. Antigamente, os narradores diziam assim... Um jogo cheio de alternativas. Como disse o Júnior, é um jogo cheio de alternâncias. Eles se alternam. O domínio do jogo se alterna. O Flamengo está melhor. Agora o Inter está melhor. O Inter está melhor e faz 1-0. O Flamengo equipara e empata o jogo. O Inter está melhor e faz 2-1. E o jogo vai se alternando. É a graça do jogo. E a graça que a gente está brincando aqui que foi o melhor jogo do mundo, porque coincidiu de ser no final de semana de Manchester United e Chelsea e de Barcelona e Real Madrid. E o jogo foi melhor do que os dois.
clássicos europeus. Eu vou dar nomes ao que você está falando do Internacional. O próprio Kudê, depois do jogo, falou sobre isso, que ele não tem condições, diante do elenco que ele tem, de tirar alguns jogadores, e ele usou o termo manter as características. Eu vou além e digo manter a qualidade. Quando a gente mostra a escalação inicial do Inter, é óbvio que o time do Flamengo, na qualidade individual dos jogadores, é melhor do que o time do Inter. Mas esse time do Inter, cuja força é o conjunto, fez um primeiro tempo